Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Lidando com as Dívidas. O texto que serviu como base para o nosso estudo durante toda essa semana foi Provérbios capítulo 22, verso 7, que diz: O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Bem, no nosso estudo da semana, tivemos a oportunidade de perceber um grande problema que boa parte das pessoas da nossa sociedade hoje tem, que é a questão do endividamento. E queríamos dizer que essa é apenas uma situação que aflige aqueles que não têm princípios, aqueles que não vivem os princípios da palavra de Deus, mas, infelizmente, cada vez mais encontramos o povo de Deus, os cristãos tementes a Deus, que deveriam conhecer os princípios da Bíblia em todas as áreas, inclusive na questão das finanças, cada vez mais endividados. Vimos alguns princípios que podem ajudar cada um de nós a evitarmos esse tipo de situação. E hoje, no nosso guia de estudos, nós encontramos aqui alguns princípios. Encontramos um texto de Ellen White e, ao mesmo tempo, alguns princípios, ou três princípios que podem ser aplicados para evitar-se a questão das dívidas. Vamos primeiro ao texto de Ellen White, para podermos entender aqui um pouco do que o Senhor Deus tem para nós. Do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 176, Ellen White diz o seguinte: faça com Deus o pacto solene de que, com a bênção dele, você vai pagar suas dívidas, e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha que viver a pão e água. Não vacile, não desanime, não desista. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Você percebe que é um texto que é forte. Ela não está escrevendo para alguém que viveu na sua época e que estava endividado. Ela estabelece aqui alguns princípios. A primeira coisa que ela vai mencionar é que o indivíduo deve fazer um pacto com Deus. O pagamento das dívidas deve começar com um propósito com o Senhor Deus. É claro, tudo começa com um pacto com Deus. E pacto com Deus não significa necessariamente que você vai fazer uma negociação com Deus, um trato com Deus, ou uma troca, um comércio com Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Muito, às vezes, da nossa falta de controle financeiro acaba tendo lugar porque nós não paramos para organizar as nossas contas. Quando você decide que vai ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, obrigatoriamente você tem que começar o seu mês fazendo uma coisa revolucionária, um orçamento. Porque você precisa saber quanto você ganhou para poder saber quanto será 10% para poder devolver a parte que pertence a Deus. Você precisa saber quanto você ganhou para estabelecer um percentual. Lembra do que nós falamos sobre as ofertas? Que as ofertas devem ser também pensadas, planejadas, devem ser percentuais, devem ser proporcionais à nossa renda. Independente de qual seja o percentual, seja 1%, 2%, 5%, independente de quanto seja. Mas você precisa planejar. Então comece, mesmo que você tenha dívidas grandes, comece sendo fiel a Deus, faça um pacto com Deus. E nesse pacto tome a decisão de pagar as suas dívidas. E nessa perspectiva ela vai dizer, economize. Pare de gastar. Ela vai dizer aqui, negue o seu apetite, não satisfaça aquilo que são os apetites da sua vida, os apetites da carne. É claro, quem de nós não gosta de poder gastar um dinheiro comendo num bom restaurante, comprando boas roupas, enfim, tendo um pouco mais de luxo? Bom, mas se você tem dívidas, primeira coisa a fazer, não se permita esses luxos. Feche as torneiras para que nenhuma gota daquilo que são os recursos que você tem, que se perca no meio do caminho. Então comece primeiro com um pacto com Deus e depois reorganize suas finanças. Estabeleça prioridades até que você possa alcançar essa grande vitória. Ellen White vai dizer aqui uma coisa muito interessante. Ela vai
o nosso guia de estudos vai trazer aqui o último parágrafo, onde aparecem três atitudes que podem te ajudar a se livrar das dívidas. O primeiro passo, a primeira atitude, deve ser: estabeleça um orçamento simples e registre as suas receitas e despesas durante pelo menos 3 meses. Muitos ficam surpresos ao saber quanto gastam em itens desnecessários. E seja criterioso. Faça uma planilha. Pastor, eu não tenho computador, eu não gosto de trabalhar com computador, com celular. Então pega papel e caneta, faz uma planilha, faz uma tabela, onde você vai colocar, na primeira coluna, coloque lá no que você está gastando, quanto você está gastando com cada coisa, quanto você recebe. E aí você vai ter condições de poder controlar aquilo que entra e aquilo que sai. Um segundo passo: destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívidas. São muito fáceis de usar e difíceis de pagar. Se você não está pagando os cartões em sua totalidade no fim de cada mês, ou os está usando para comprar itens que não compraria de outra forma, você deve destruir esses cartões de crédito antes que eles destruam você, o seu casamento ou ambos. Tem gente que nunca vai poder trabalhar com cartão de crédito, porque é um meio através do qual todos os seus recursos acabam sendo canalizados. E aí tem gente que fica ali naquela parcela mínima que você pode estar pagando a cada mês, e os juros são astronômicos. E eu repito, como pastor, eu tenho visto muitos casamentos literalmente terminarem por causa de dívidas como essa. Se você percebeu que você não tem maturidade para poder lidar com essas questões, destrua o cartão de crédito. E uma terceira medida: adote medidas econômicas. Tenha cuidado com as coisas pequenas que compra. Elas rapidamente se acumulam. Então, não, mas é só R$1, R$2, R$5, R$10. Não importa. É dinheiro, e dinheiro deve ser cuidado. O mesmo cuidado que você tem com as coisas espirituais, tenha também com as coisas pequenas na sua vida cotidiana. Isso poderá te ajudar a conseguir experimentar uma mudança, uma transformação no contexto da sua vida. Há um outro parágrafo que vai aparecer aqui no guia do professor, que eu achei muito, mas muito interessante. O texto diz assim: a libertação da dívida está em colocar o reino de Deus em primeiro lugar, livrando-se assim da ansiedade por coisas materiais. Na aliança divina existe prosperidade a fim de libertar aqueles que estão endividados. Porém, para que essas promessas se concretizem, é necessário uma experiência de amor a Deus que se traduza em obediência aos seus mandamentos e no cumprimento dos votos feitos por ocasião do batismo, incluindo a fidelidade nos dízimos e ofertas e, ao mesmo tempo, aos princípios financeiros que aparecem na Bíblia. Você reparou o que aconteceu nessa semana? Nós vimos tantos princípios fantásticos, princípios que trabalham a ideia de como evitar a dívida. Todos eles extraídos da palavra de Deus. O que significa que Deus se importa também com essas questões. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos desse condições de podermos viver esses princípios na nossa própria experiência. Talvez hoje, ao final de uma semana, você precisa tomar uma decisão importante. Decida. Tome a decisão de poder viver cada princípio da palavra de Deus e experimente as grandes bênçãos que Ele tem para a tua vida. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela somos chamados a uma experiência de mudança de vida, a uma experiência de fidelidade a Ti, em todos os pormenores, inclusive na questão financeira. Estou orando nesse momento com esse meu irmão, com essa minha irmã que está vivendo uma situação de dívida. Ajude-o a tomar a decisão de viver os princípios da tua palavra, na fidelidade aos princípios do teu reino, com os dízimos e ofertas, mas também na questão do endividamento, que eles possam viver os princípios daquilo que estudamos essa semana. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã será sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. E vamos introduzir um novo tema que vamos desdobrar durante toda a semana, que será a junta em tesouros nos céus. Já vamos iniciar a lição de número 6 do nosso trimestre. Eu o desafio a permanecer conosco
e a estudar. Afinal de contas, eu estudo a lição. E você?